Rafa, você está sabendo que o Flamengo vendeu um atleta e agora, né, vai precisar repor aí, quem sabe, a vaga no meio-campo do Flamengo. Pois é, o Flamengo emprestou o jovem meia Max para o Cuiabá até o final do ano. O jogador de 20 anos, ele disputou apenas 14 jogos pelo Flamengo e marcou um golaço ainda no Campeonato Carioca. O Max, que esteve no banco de reservas recentemente com o técnico Renato Gaúcho, e o Flamengo acertou hoje o empréstimo dele ao Cuiabá, né, até o fim desse ano. O jogador foi revelado das categorias de base do Flamengo, a gente acompanhou muito, né, o nome do Max surgindo até chegar e ter chances no time titular. Titular não, profissional no caso, e foi mais utilizado na época do Rogério Ceni, né, em até posição errada, como muitos diziam na época. Passou a ter menos espaço ainda no elenco. Ao todo, o Max disputou esses 14 jogos e fez um gol ainda na época do Carioca, né? O Max tem 20 anos e iniciou a temporada com um golaço no Campeonato Carioca na partida contra o Nova Iguaçu, cara, se não me falha a memória, né? Foi até um golaço de fora da área que lembrou muito do Gerson contra a Cabo Friense também, se não me falha a memória, era um time de verde. Mas, com o Renato Gaúcho, o Max disputou 3 partidas, a última no empate contra o Ceará por 1-1 em Fortaleza. Ô, Rafa, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira, né, é óbvia. Você vai sentir falta do Max sendo emprestado para o Cuiabá? Essa é a primeira pergunta que eu já imagino a resposta. E a segunda pergunta é: o Max recebeu esse álibi para ser negociado? Aí já é se você concorda comigo. Ele recebeu esse álibi para ser negociado por, ter 20 anos, então aquela idade de sair do sub-20 está batendo, e aí ele não teria chance no profissional, é melhor rodar. E se o surgimento do Lázaro com o Renato Gaúcho tendo oportunidade afastou ainda mais qualquer possibilidade do Max fazer parte do elenco profissional do Flamengo? Bem pensado. Bom, não vou sentir muita falta do Max, né? Eu já falei isso aqui muitas vezes. Eu acho que o time tem que ter um elenco enxuto. Acho que chegaram jogadores aí que podem suprir até mais de uma posição. Falei isso sobre o Andrés, falei isso sobre o Kennedy. E aí, jogadores que estão sobrando um pouco, a tendência é que eles vão para outros times. Inclusive, o Max, Arthur, vai jogar com o PP. No Cuiabá. E curiosidade, o PP tá jogando de segundo volante e tá jogando bem no Cuiabá. Não tá sendo usado mais como camisa 10. Por isso que eles procuraram o Max, porque a carência da equipe principal é a posição do Max, né? Vai ter chance, vai ter rodagem, pelo menos. Aí a redenção do PP, vamos ver se a gente tem a redenção do Max. O Max ficou marcado por um golaço, mas foi uma daquelas promessas que não chegou a ter um grande desempenho, um desempenho que fizesse com que os olhos da comissão técnica do Flamengo brilhasse, apesar das oportunidades que ele teve com o Ceni, né? Eu acho que ele encontrou um bom lugar para jogar, vai jogar uma Série A, ele foi por empréstimo, né? Vai jogar literalmente, né? Vai jogar, né? Foi sem opção de compra, né? Ou sem obrigatoriedade de compra. De repente, aí fazendo sucesso lá, o Flamengo faz um bem bolado aí, e o Max acaba rendendo uma graninha ou até, sei lá, uma vitrine para um clube de fora. Enquanto a gente não tem o Tondela para mandar, a gente manda para algum lugarzinho aqui e tal, deixa o menino jogar. Quem sabe, cara, às vezes a verdade é aquilo que a gente fala sempre, é difícil jogar no Flamengo. Porra, sendo meia, é difícil jogar no Flamengo, tem muita gente ali na fila, muita gente boa. Vamos ver, vamos torcer pro Max aí, quem sabe lá na frente não dá de onde a gente menos espera, vem alguma coisa pra gente. Saiu uma notícia hoje divulgando que o Flamengo montou uma estratégia e já monitora a situação de Daniel Alves, que rescindiu oficialmente ontem à noite com o São Paulo, e agora, de acordo com as notícias que estão saindo por aí durante o dia de hoje, durante essa sexta-feira, meu amigo Rafael e queridos amigos do chat, o Daniel Alves já não é escondido de ninguém, é um desejo antigo do presidente Rodolfo Landim. Desde que o Rodolfo Landim chegou ao Flamengo, né, foi eleito presidente do Flamengo, ele sempre falava, porque o Daniel Alves já tinha dado uma balançada lá na Europa, né, uma balançada, não no sentido que vocês estão acostumados, no outro sentido. E aí ele já falava, né, um dia eu vou tentar, tal. Aí foi aí que surgiu as declarações, já jogo no São Paulo, aí veio pro São Paulo e esfriou a parada pro Rodolfo Landim. E aí o Landim sempre foi um entusiasta, aí depois deu declaração ao vivo lá no programa de TV,
se eu não me engano, foi no SBT, dizendo que tinha interesse, que todo clube teria interesse no Daniel Alves e etc e tal. E parece, Rafa, que a notícia agora é a seguinte: o Daniel Alves já teria conversado com o Flamengo, um acordo verbal já estaria bem encaminhado, e agora o Rodolfo Landim já autorizou o Marcos Braz a entrar em contato com os seus agentes, né, o do Daniel Alves, e acertarem, né, apararem as arestas para encontrar, né, uma coisa que seja boa para os dois lados. Mas aparentemente uma coisa já está certa para o Flamengo. A proposta do salário tão polêmico de Daniel Alves não chega à metade do que ele ganhava no São Paulo. Ou seja, não chega na metade de 1,5 milhão. Queria saber de você, não tivemos a oportunidade de discutir juntos esse assunto, mas e aí? Daniel Alves, um salário alto, lateral direito, já temos 3 no elenco, né? E só pode jogar o Campeonato Brasileiro. Compensa para você pensando em 2022? Foi na Record, foi no SBT não. Obrigado, Leandro. Bom, primeiro eu só gostaria de lembrar uma coisa, né? Às vezes a gente fala metade do salário e parece que é um grande negócio, né? Mas quando você fala de um salário totalmente exorbitante, metade dele é até um pouco assustador. Muito. Né? Você falar em 750 mil, eu entendo por que o Daniel Alves dividiu tantas opiniões. Tenho visto, acho que até mais opiniões negativas do que positivas, por inúmeros fatores. Assim, o primeiro, o dinheiro que o Flamengo ia gastar nisso. E realmente assusta. Você vê um jogador que tinha uma pedida de salário de mais de 1 milhão, a nossa dúvida era até que ponto o Daniel Alves ia recuar, e ainda que ele recuasse muito, se seria vantajoso pagar. Por exemplo, 750 mil é um pouco assustador. Eu, com todo respeito ao currículo do Daniel Alves, e acho que ele é mais lateral que todo mundo que está no Flamengo. Apesar de eu achar que o Mateuzinho está numa crescente e poderia até ter mais chance. Mas ele é mais lateral que todo mundo. Ah, mas ele não joga de lateral. É verdade, o São Paulo joga com 3 zagueiros. Ele acaba tendo menos obrigações defensivas. Mas é um jogador que eu acho que tem condição de jogar como lateral. Até porque ele nem vai poder enfrentar uma sequência de jogos. Já não pode mais ser inscrito na Copa do Brasil, já não pode mais ser inscrito na Libertadores. Falta o Brasileiro, que, salvo engano, termina a inscrição semana que vem. Acho que é dia 24. 24, isso aí. Até alguém me perguntou aqui no chat, será que vai ter outra novela no Daniel Alves? Eu falei, não tem tempo. Não existe tempo para isso. Vai ser no máximo uma minissérie. Novela, como foi com o Davi Luiz, não tem como. Porque senão aí já vira maluquice. Aí é conversável o que ele quer fazer da vida dele o ano que vem. O que eu já até opinei sobre isso aqui a última vez. Assim, eu acabei de falar que o Max sairia, né? E que o Flamengo poderia ter um elenco mais enxuto, que é uma coisa que eu defendo. Pois bem, só lateral direito serão 4. Isla, Mateuzinho, Rodinei e Daniel. Isso porque o Rodinei ainda fica o Rodinei está numa posição desconfortável, né? Sim. Porque o Rodinei é o terceiro reserva. É o terceiro, exato. E aí o Renato às vezes tenta dar uma força para ele, coloca ele na do Everton Ribeiro, coloca ele até como atacante. Ele até fez um gol jogando nessa posição, né? Parece que tá procurando um lugar para ele, né? Fala, pô, cara. Parece que é isso, assim, você tá muito abaixo, mas de vez em quando vai surgir um lugarzinho num jogo ganho e eu vou te colocar. Eu acho que é pouco, assim, mas é lógico, o Flamengo tem contrato com o Rodinei, não dá também para simplesmente se desfazer do atleta. Mas assim, vou tentar finalmente sair de cima do muro. Acho que o Daniel Alves chegando, eu acho que ele vai ajudar muito, tá? O Daniel Alves, ele na minha opinião, ele é um excelente coadjuvante. E eu acho que o São Paulo contratou errado. O São Paulo contratou um protagonista. E aí muito se fala do Daniel Alves no Barcelona, beleza. Mas ali havia outros jogadores que eram força máxima daquele time. A gente está falando de Andrés Iniesta, a gente está até do Messi, o cara jogava com o Messi. Então, eu acho que o São Paulo,
vislumbrou que teria com o Daniel Alves mais do que ele pode entregar e meio que embarcou numa viagem megalomaníaca do Daniel Alves. O STJD concedeu o efeito suspensivo e Gabigol está liberado para enfrentar o Grêmio no domingo. O atacante havia sido suspenso por 2 jogos em decisão na manhã dessa sexta-feira. Na manhã de hoje, o Gabigol recebeu a grata notícia de que teria sido suspenso por 2 rodadas, já cumpriu uma, né? Mas por 2 rodadas, por simplesmente ter falado que o Campeonato Brasileiro é uma várzea. Enquanto isso, Hernanes peitou o árbitro, nada. Diego Souza tomou o cartão do árbitro, nada. Mas Gabigol disse uma frase e foi punido com 2 jogos. O Flamengo imediatamente recorreu, Rafa, e o STJD concedeu a liminar. Domingo, pode levantar a plaquinha, Rafa? Ou é melhor dar uma segurada? Olha, pode levantar a plaquinha. Hoje tem liminar do STJD, porque os caras também não estão se segurando, né? Assim, a gente já estranhou o Gabigol ter sido denunciado, né? Pela Procuradoria, né? Uma coisa de jogo, o jogador foi expulso, quer dizer, o árbitro tomou atitude ali em campo, ele aplaudiu o árbitro, e aí ele foi denunciado por ter aplaudido de forma irônica, de forma debochada, entendam como quiser, eu não sei se ele não está na cabeça dele, não sei porque que ele está aplaudindo o árbitro, talvez ele esteja gostando da arbitragem, e depois por dizer que o futebol brasileiro é uma várzea, né? Por isso que é uma várzea. E é mesmo. Tem mais coisas que a gente vai falar e a gente vai provar aqui que o futebol brasileiro é uma várzea. Só faltou isso na defesa do Flamengo. Tá? Crítica aí para o Michel Acerto. Ele tinha que ter provado que o futebol brasileiro é uma várzea. Perfeito. Ele tinha que ter. O futebol brasileiro é uma várzea por quê? Aí começar a elencar por que é uma várzea. E aí o jogador estaria falando a verdade, não estaria falando uma opinião, ele estaria falando um fato. Mas a gente veio com essa notícia, eu ia até assistir, para quem não sabe aí, passa ao vivo no site do STJD, foi hoje 10 horas da manhã, mas eu não estava em casa. Dormindo, né? Não, infelizmente não. Quem gostar aí, quem tiver interesse, né, pô, com certeza os jogadores vão ficar muito lisonjeados com a audiência de vocês. Aí ele vai e toma esses 2 jogos, não foi nem unânime, alguns entenderam que é uma livre manifestação do jogador, mas ficou essa maioria aí, teria sido um jogo pelo aplauso, um jogo pela várzea, ele teria desrespeitado e agido sem ética para com a arbitragem. Cara, fica uma impressão muito ruim pra gente, quase todo mundo tá lembrando desse caso que você falou, Arthur, do Felipe Melo, que ele tentou quebrar o braço de um cara do Vasco. Porra. Você lembra desse lance, né? Tem inúmeros, né? Tem o Dudu querendo subornar o 4º árbitro, o Vanderlei Luxemburgo ontem. Nossa, velho. Você sabe por que eu lembrei? Porque esse caso do Felipe Melo foi tão emblemático que eu não sei se você lembra. A Procuradoria instruiu esse processo com comentários do Glover Teixeira e Fabrício Verdun. Caralho, braço. Você lembra disso? Lembro. Pô, quer dizer, eles provaram que aquilo ali é algo utilizado em artes marciais e lutadores aí versados na arte, caras que treinaram arte marcial a vida inteira falaram, olha, ele poderia ter quebrado o braço do adversário. E o STJ... O Vitor Belfort falar, o Vitor Belfort chegar e falar assim, esse cara foi agressivo demais. Pois é, olha aí. Então, fica para o torcedor a impressão de que o STJD, muitas vezes, escolhe quem vai punir e depois vai ver como vai punir, qual artigo vai entrar e tal. E muitas vezes também, aí para não ser injusto com o STJD, até encontrar uma certa coerência. O STJD está muito mais preocupado em preservar a própria imagem, em preservar situações relativas à CBF, do que, por exemplo, coibir a violência em campo.
Eu achei ótimo esse efeito suspensivo para ele jogar domingo e cumprir a suspensão no jogo contra o América, do que ele não jogar contra o Grêmio e jogar contra o América. O time do Grêmio bate demais? Bate demais. Isso é preocupante? Isso é preocupante. Mas a gente não teve problemas assim no último jogo, né? Eu acho que o time do Flamengo ele é muito superior. E o time do Flamengo é tão superior que a bola não fica parada no pé. O jogo é mais rodado. Então a chance de ter um contato é menor. E eu prefiro e preciso do Gabigol junto com o Flamengo à disposição contra o Grêmio do que contra o América. Com todo respeito ao Coelho. Mas, pô, para jogar com o América, vai com o Pedro, tá tudo certo, maravilhoso. Agora, para jogar contra o Grêmio, vamos de Gabigol. Vamos de Gabigol. O Gabigol detesta jogar contra o Grêmio. Aliás, adora. Detesta o Grêmio. Ele adora. Então, assim, tem que pôr para jogar. Então, cara, eu achei ótimo. Eu achei sensacional o Flamengo ter conseguido esse efeito suspensivo. E aí eu concordo com você, Rafa. Quero saber se você concorda comigo. Mas eu concordo com você de que essa ação do Flamengo já estava pronta, porque eles sabiam que o Flamengo ia ser, que o Gabigol sofreria essa suspensão, né, meu parceiro? Então, quero saber a sua opinião, né? Se foi bom o Gabigol ter conseguido esse efeito para domingo, ou se seria melhor jogar contra o América e tanto faz. O que você acha sobre isso? Bom, vamos lá. Talvez o Flamengo vislumbre reverter essa punição que o Gabigol tomou no pleno do STJD, por exemplo, e aí o Gabigol pegar, por exemplo, uma punição de um jogo, o jogo já está cumprido e, na verdade, ele não perderia nenhum. Enquanto você está com o processo rolando e você vislumbra uma possibilidade de diminuir ou até zerar essa punição, vale a pena, pelo menos, arriscar o efeito suspensivo. Na tabela, o Grêmio e o América estão bem próximos, né? Mas a verdade é que o Grêmio tem mais time, é um time... Cara, pegar time grande na zona de rebaixamento não é bom. Felizmente, hoje não é o Flamengo mais que está nessa condição, mas isso já aconteceu, da gente estar na zona de rebaixamento e aí tirar ponto de quem está lá em cima, porque time grande, no mínimo, tem que se debater bem antes de cair. Não é o caso do Flamengo, mas outros que já caíram, como o Grêmio, por exemplo. Achei o time do Grêmio violento. Você sabe quem eu achei que se destacou? Foi o Bobo Borja nesse quesito. Ele deu uma no Rodrigo Caio logo no começo do jogo, totalmente desnecessária, que meio que foi a tônica ali do que foi o jogo. E o juiz conversou. Ali eu acho que o juiz começou a... Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Foi uma arbitragem trágica para ele. Eu tenho certeza que depois ele ficou até com vergonha, porque, um árbitro FIFA ter uma arbitragem daquela. Mas eu sou a favor do efeito suspensivo até mais por isso. Não exatamente escolher quando o jogador vai cumprir a suspensão, ainda que eu acho que você tem razão, tá? Eu prefiro muito mais ele contra o Grêmio. Ainda que eu acho que o Pedro é um cara que, todo mundo viu o que o Pedro entrou e fez no último jogo. Fez 2 gols, quase fez um gol de bicicleta antológico. Ele protegeu do zagueiro, uma matada perfeita, e a bicicleta que ele não pegou tão bem acabou sendo pênalti. Foi uma pena aquele gol não ter entrado. Esse é o gol que o jogador chega, mesmo fazendo o gol depois, ele bota a mão na cabeça e fala assim, era pra eu ter metido esse gol, cara. Porque foi um lance de craque. Pra mim, o Pedro é muito craque. Então, a gente fica desse tamanho aí, cara. Efeito suspensivo no Gabigol. Vamos tentar reverter essa decisão ruim, injusta, no pleno. Caso a gente consiga, Gabigol vai para o jogo do Grêmio e para o jogo do América e para qualquer outro jogo. Desde que não faça uma cagada aí para frente. Perfeito. Se não, temos um craque, temos o Pedro, vamos com ele. A CBF marcou os 2 jogos do Flamengo adiados para novembro e o time pode atuar 4 vezes em até 9 dias, né? Duelos contra Atlético Paranaense e Atlético Goianiense acontecerão até o momento nos dias 2 e 5 de novembro. Rafa, tá todo mundo e não é por menos, né?
afinal de contas, parece que só o Flamengo tem autorização para jogar de 48 em 48 horas, né? O Natan até lembra, né? São 8 dias, não chega nem a ser 9, né? São praticamente 8. 7 e um pouquinho mais ali, quase 8, né, Natan? E aí, Rafa, como é que você vê esse absurdo que a CBF propõe ao Flamengo, né? E se você vê alguma possibilidade do Flamengo usar a sua insatisfação e conseguir reverter esse quadro. Afinal de contas, o principal motivo do Flamengo não foi nem a questão dos dias e horas entre uma partida e outra, mas sim as localidades, as localizações, né? Não falava de escota, não. Mas, enfim, dessa forma que a CBF organizou o calendário, o Flamengo joga dia 30 ou 31 de outubro contra o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, jogo de importância de título. No dia 2 de novembro, pega o Atlético Paranaense em Curitiba, desce para Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. No dia 5 de novembro, o Flamengo volta para o Rio de Janeiro para jogar contra o Atlético Goianiense pela 19ª rodada, que está atrasado. E aí, no início de novembro, desce para Chapecó para jogar a 30ª rodada do Brasileirão. Resumindo, são 2 jogos em casa, 2 jogos fora. Será que o Flamengo não consegue reverter para a coisa mais óbvia que seria jogar 2 jogos fora e depois 2 jogos em casa em sequência ou vice-versa, Rafa? O que você vê desse absurdo de isonomia que a CBF implementou no calendário do futebol do Flamengo? Sinceramente, o Arthur, óculos ficou sério o negócio. Não, ele tava todo manchado, acho que eu enfiei o dedo aqui, tava nem vendo direito. A CBF parece que declarou guerra, Arthur. Porque assim, não faz sentido. Não faz sentido. Esse tipo de organização aqui, cara, não tem base. É alguém que não consegue ir ao supermercado e fazer a compra do mês. Vai pegar uma dúzia de ovos, depois vai comprar um shampoo, depois volta, compra uma maçã. Roda o supermercado inteiro, não faz efeito. Cara, só os donos de casa sabem o que o Rafa tá falando. Porra, isso não tem base, cara. Assim, eu peguei até aqui o GE, né? Colocou Rio de Janeiro, Curitiba. Então, viajou. Paraná. Janeiro. Volta para o Rio. Chapecó. Depois vai para Santa Catarina. Cara, isso é coisa assim que quem fez olhou, cara. Porque isso não é uma coisa que você decide assim, bota aí qualquer coisa. Depois que você fez, você leu. Pô, alguém que a entidade que está aqui para organizar campeonatos, e vamos lembrar, nem sempre parece, mas todo o interesse da CBF é que o Campeonato Brasileiro seja o melhor possível. É um produto da CBF. A Copa do Brasil, o Brasileiro. Então, assim, quando a pessoa leu isso aqui, botou no papel, tem que ver a questão do horário também, de repente o horário dá para mudar. Mas quando você coloca no papel e você vê que não só você está submetendo um time a um intervalo muito curto de jogos, e aí nesse intervalo você coloca viagens, isso não me parece acidental. Isso não me parece acidental. Isso parece uma queda de braço de uma entidade que está insatisfeita com o Flamengo. Um salve pro Miguel Boente. Vamos encarar essa porra aí. Nos jogos no Rio com o time A e fora com o time B. Teremos elenco para isso. Eu quero que isso não aconteça, Miguel. Por mais que eu concorde com você, isso não tá certo. Isso tá errado. Isso tá errado, entendeu? Tá errado 48 horas, que é só com o Flamengo que acontece. Tá errado um jogo em casa, um jogo fora. Tá errado, tá tudo errado. E igual o Rafa falou, a CBF tem o Campeonato Brasileiro como seu principal produto. Só que a CBF é tão FDP, para não falar outra coisa, que eles conseguem deteriorar o principal produto até com as próprias seleção. Quer dizer, a CBF tá cagando pro Campeonato Brasileiro. Tá cagando pro Campeonato Brasileiro. A hora que ela pega o técnico da seleção, se eu sou o presidente da CBF, tá? Sou o presidente da CBF, cantando todo mundo. Puraço. Mas sou presidente da CBF. E aí chega e fala assim, e aí, Tite, você vai convocar quem na próxima? Tem que passar por mim a convocação aí. Gabigol,
sei lá, fala destaque dos outros clubes aí. Gabigol, Hulk. Fala, nem você vai convocar esses caras. Nem você vai convocar. Ah, mas se eu não convocar, os caras da Europa não estão deixando de se vira. Você não pode pegar o campeonato e enfiar em data FIFA, num torneio que a gente já está em primeiro, que a gente já está classificado para a Copa. Você não vai fazer isso. Entendeu? Vou mudar, não sou mais presidente da CBF, eu sou da Globo, sou na Globo. Eu sou dos diretores do Premier. Eu falei aí, eu boto dinheiro nessa porque a galera não vai assistir o jogo se o Gabigol não tá. E aí? Não, deixa o Gabigol lá, eu quero esse dinheiro, eu quero vender. Se eu sou patrocinador, boto minha placa lá no estádio e vou falar, pô, pode tirar meu patrocínio daí. Sem o Gabigol lá, que é o principal artista do espetáculo, eu não quero meu patrocínio ali. Velho, é surreal, é surreal. Copa, títulos e ligação de Ancelotti. O que Davi Luiz precisou colocar na balança para aceitar o convite do Flamengo? Matéria que está no GE, publicada pelo repórter Fred Huber, né, que não anda de 99 Pop nem de táxi. Ele postou essa série, é uma reportagem, podemos dizer assim, né? E eu acho maluquice também. Eu concordo com o Leque RJ, não duvidando do profissional. Mas existe uma matéria no Globo Esporte que eu vou convidar todos vocês a acessarem depois. Vou deixar no chat, porque é muito legal, independente se é verdade ou não, mas é muito legal, porque isso mostra o porquê que demorou tanto, Rafa. Por que demorou tanto para esse casamento acontecer entre Flamengo e Davi Luiz? E aí, Rafa, eu queria saber a sua opinião. Não sei se você conseguiu acompanhar tudo que foi dito pelo Fred Huber sobre o Davi Luiz, mas isso só mostra o quanto que o Flamengo tem moral e poder, né, para convencer grandes atletas a servir, né, a nossa grande nação. O que você achou dessa reportagem aí e qual o fator que você mais destaca de tudo isso aí que o Davi Luiz pode ter vivido de expectativa do seu futuro e optou por estar do nosso lado? Arthur, eu acho que isso também se relaciona muito com o lance do Daniel Alves que a gente estava comentando aqui, em como o Flamengo é um clube atrativo, como o Flamengo oferece possibilidades para quem quer jogar aqui, ao ponto de um jogador poder recusar propostas financeiramente mais vantajosas, propostas para jogar na Europa. Que é isso? A parte da dicção eu agradeço aí, que bom que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Bem-vindo, Rafa, bem-vindo. Então, pô, essa foi... Então, eu acho que isso que eu quero destacar na reportagem. Hoje, o Flamengo tem condição de disputar com grandes clubes da Europa a chegada de um jogador. E olha o que a gente está falando. A gente está falando do Flamengo disputando com grandes clubes da Europa, num contexto de real totalmente desvalorizado, num contexto de um campeonato que é uma várzea. O Flamengo se destaca, mas a gente vê esse tipo de maluquice que a gente estava comentando ontem, como o calendário da CBF, e ainda assim o jogador consegue olhar para o Flamengo e vislumbrar uma boa condição de trabalho, títulos. Ele tem vontade de jogar no Flamengo. Isso aí é muito bom. Se ele conversou com o Ancelotti, eu não sei se ele conversou, eu não estava lá do outro lado da linha, mas assim, mostra que o Davi Luiz tinha espaço em outros clubes, faz todo sentido que ele tenha, é um zagueiro de nível mundial, é um extra-classe, mas ele conseguiu vislumbrar no Flamengo várias outras coisas que ele poderia conseguir aqui. Na primeira live que a gente falou do Davi Luiz, o primeiro argumento que eu falei foi, cara, ou esse cara escolhe mais uma vez jogar em outro clube e ser só mais um zagueiro do clube, ou ele escolhe voltar para o país dele, ao qual ele saiu muito cedo, não teve destaque nenhum. O cara vai vir nada mais, nada menos para o maior clube do país dele, que está disputando absolutamente tudo, que pode fazer ele ser campeão de tudo, titular e ídolo. Ídolo. Eu te faço uma pergunta curta e grossa, Rafael. Onde que o Davi Luiz é ídolo? Ídolo, idolatria. Não é respeito. Respeito, ele é muito respeitado no Benfica. Mas ídolo. Em nenhum clube. Em nenhum clube.
E aqui é o lugar certo para isso. Então, ele conquistando títulos com a camisa do Flamengo, ele conquista o que você falou, ele troca o reconhecimento dele de um fracassado em 2014 para um ídolo de uma nação em 2021. E uma possibilidade gigantesca de voltar à seleção brasileira em 2022 para mudar ainda mais a fama de fracassado, que ficou. Porque depois daquele fracasso, acabou a seleção para ele. Acabou. Então, imagina o cara volta e, sei lá, aí eu já não tenho expectativa com a seleção brasileira, que para mim é uma bosta. Mas, pô, certamente ele não seria o problema. Enfim, ganhou Champions com a Chelsea, ganhou. Mas ídolo, gente. Tô falando de idolatria. Eu tô falando de que Gabigol é pra gente, Zica é pra gente. Ele não é isso em lugar nenhum, cara. Isso é respeito, não é idolatria. Né? Enfim. Mas eu respeito vocês, torcedores do Chelsea que moram na Inglaterra. Respeito vocês. Mas... E ídolo é algo pessoal. Boa, bem lembrado. Mas eu acho que ele não é. Ou seja, a opinião pessoal de que ele não é. Mas no Flamengo, se o cara vence uma Libertadores da América, caralho. Olha o que o Mari é pra gente, irmão. O Mari jogou 6 meses no Flamengo. Quem era Pablo Mari, velho? Quem era Pablo Mari? Tá ligado? Se você perguntar pra mim, Arthur, o Pablo Mari é um ídolo pra você? É. Não concorda? Pra mim é. 6 meses de Flamengo. Arthur, e a torcida do Flamengo parece que tá doida pra alçar o Davi Luiz à condição de ídolo. Tá só esperando ele levantou a taça, ídolo. A torcida do Flamengo tá com o nariz sangrando, né? E aí vocês entenderam a metáfora? Tá com o nariz sangrando com os vídeos do cara no treinamento, dando carrinho. Se esse cara ganha, esse cara vai estar no céu, velho. Entendeu? Vai estar nas nuvens.